Obrigada, professor. Muito obrigada. E agora, dando continuidade, né, trazendo a nossa última atividade da noite, sobre a temática Darcy Ribeiro e as diversidades de prática na educação, eu convido o professor Arthur. O professor Arthur, ele é professor adjunto do Departamento de Educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da FFP, UERJ, e é coordenador da nossa disciplina de tópicos sobre a diversidade na educação. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Muito obrigado pelo convite. Para mim ficou a pior parte, que é a última, né? E última do dia e última da semana. E ainda mais vindo depois de dois professores, a professora Ângela, que teve contato com ele, então já deixo registrado a minha inveja em relação a ela, por ter tido contato com o professor Darcy, e o professor William fazendo um excelente panorama dessa construção da escola brasileira e chegando ao CIEP. Então, eu fico me perguntando o que sobrou para mim, enquanto professor, coordenador aqui, né, da disciplina de tópicos sobre a diversidade na educação. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando essa palestra, esse encontro, né? Até porque o Darcy Ribeiro ele é objeto dos nossos estudos na nossa disciplina. Aqueles alunos que fazem a disciplina de tópicos sobre a diversidade na educação, logo na segunda semana de curso, nós lemos o Darcy Ribeiro e assistimos um vídeo dele, nosso tópico Formação da Cultura Brasileira. E nós nos baseamos em Darcy Ribeiro para começar a discutir sobre diversidade brasileira e em ambientes escolares. Então, eu gostaria de passar um slide. Eu coloquei um slide aqui, mas particularmente, eu não sei mexer aqui. Muito bem. Apareceu. Eu acho que o slide ajuda graficamente para que a gente não se perca na nossa reflexão. Enfim, o mais interessante é nós percebermos quem é esse Darcy Ribeiro, esse professor, né, e o que significa falar sobre diversidade na educação quando tomamos Darcy Ribeiro como sujeito propulsor dessas ideias, né? E aí não falo com a propriedade da professora Ângela, que o conheceu, nem do professor William, dentro da área dele, mas falo desde um professor ou de um pesquisador que leva em consideração as reflexões sobre diversidade na educação, diferença, se não quisermos usar a palavra diversidade, diferença no ambiente educacional e, principalmente, pensarmos em práticas educativas, seja dentro ou fora da escola, que levem em consideração esse Brasil que se mostra na sua diversidade, né? Então, quando falamos a respeito disso, pensamos na própria história do professor Darcy Ribeiro, como foi colocado, né? Antropólogo, sociólogo, educador, um homem das interdisciplinas, um homem da interdisciplinaridade. E descobrindo nessa construção de um caminho que ele faz, como sociólogo, antropólogo e também educador, que no país não basta apenas nós militarmos pela educação, mas a intervenção social que nós fazemos será através da educação, mas através também da política. Então, é um sujeito, é uma pessoa que se envolve basicamente com processos políticos. Foi ministro da Educação, foi secretário da Educação do Rio de Janeiro, foi senador da República. Pessoa envolvida verdadeiramente com os processos políticos desse país, por acreditar que a intervenção social ela não se faz apenas na educação, ou ampliando a ideia de Paulo Freire, que celebramos 100 anos ano passado, né? A educação ela é um ato político. Então, se envolver também dentro das dimensões políticas do país é um processo que faz com que a educação ela ganhe a sua plenitude. Então, eu acho que a grande ideia de começarmos a falar de Darcy Ribeiro é entender que nessa interdisciplinaridade que ele anda, né, e que ele se movimenta dentro do país, ele se faz diverso e ele vê essa diversidade, principalmente nos seus estudos enquanto antropólogo, quando ele lida primeiro com os índios e depois nessa construção desse grande livro que é O Povo Brasileiro,
né, que ele mesmo relata que demora 30 anos para construir essa reflexão, essa teoria geral sobre o Brasil. Ele vê que, e constata nos seus estudos e nas suas andanças, né, nesse ser andante, que nós somos um país constituído de grupos excluídos, de grupos que vêm dessa margem, que vêm desta exclusão desde o seu começo. Então, a vivência do Darcy com esses grupos excluídos e marginalizados brasileiros fazem entender que a sociedade brasileira ela é constituída desses sujeitos, e a educação, o espaço educativo, o espaço político deve ser voltado para a organização também desses indivíduos. Da mesma forma, nas suas escritas, nós percebemos também que Darcy Ribeiro ele tem uma visão para além dessa questão Brasil, mas uma dimensão latino-americana. Temos que entender também que um livro específico ele fala sobre a dimensão da América, dessa construção dessa americanidade, né? Nós somos um país latino-americano, passamos por processos civilizatórios ou colonizadores muito parecidos e que constituímos povos diferentes, com uma linguagem diferente, mas com necessidades e demandas também diferentes, e que se transformamos enquanto países, enquanto nações, na diversidade. Então, vejam, as práticas educativas elas se dão por serem diversas na sua raiz. A diversidade das práticas educativas, e é isso que a gente leva muito no nosso grupo, né, na nossa disciplina de estudo eletiva da UERJ, e que vocês podem participar, né, no consórcio CEDERJ, é essa ideia. Que as nossas práticas educativas elas são diversas, ou existe a diversidade das práticas educativas, porque nós somos um povo constituído na diversidade da história, na diversidade das etnias, na diversidade da linguagem, que nos faz cada vez mais não sermos iguais, mas sermos diferentes. E nessa diferença, nós nos constituímos enquanto seres humanos, né? Então, isso vai exigir de nós, e aí retomando algumas coisas, e o bom de ser por último é isso, né? A gente pode retomar alguns pontos. A professora Ângela falava dessa dimensão importante do Darcy Ribeiro, que é a valorização do magistério, que se encontra em vários escritos dele, como, por exemplo, um escrito Educação como Prioridade, do Darcy Ribeiro, e que foi recolhido, né? Esse texto foi organizado, ele é póstumo, ele é organizado pela professora Lúcia Veloso Maurício, da UERJ também, a professora aposentada da UERJ, e que continua na ativa na Fundação Darcy Ribeiro, que mostra em vários textos, praticamente um capítulo inteiro desse livro, que fala com respeito desse engajamento político-social do Darcy Ribeiro em busca desta valorização do magistério, da preparação de um magistério que atenda a estas demandas, e não só atenda a essas demandas, mas construa, juntamente com essas demandas, uma organização sociopolítica do país. E aí nós vemos na história do próprio Darcy Ribeiro e dessas andanças que nós participamos e dos escritos que ele deixa, recordando a professora Ângela também, Darcy Ribeiro era um homem, um intelectual orgânico e também um homem apaixonado, realmente o intelectual do sambódromo, né? Eu vou trazer num dos slides uma foto dele no sambódromo, né? Que ele é o sujeito dessa cultura, dessa alegria do povo brasileiro, que é característica dele, né? Uma defesa da escola pública, né? Essa escola pública repensada em critérios que são os critérios da diversidade do Brasil, e que para essa escola pública não podemos ter um professorado ou um magistério que não atenda realmente essas demandas deixadas pelos sujeitos, né? Bom, então, essa frase que é clássica dele e que a gente retoma o tempo todo, né? Que o projeto educacional do Brasil é a crise, não é quando você fala em educação, né? Tratamos a educação, às vezes, como elemento de crise, mas não é. A crise da educação ela é um projeto, e é um projeto das elites. Essas elites que, desde o começo, exercem uma violência na construção da sua permanência nesse país e que continua a pensar a educação voltada para a manutenção dessa violência.
Então, eu trouxe aí, eu acho que é bom para a gente transitar e eu não me perder nos 20 minutos, alguns escritos do Darcy Ribeiro, e aí eu coloco alguns escritos e que parecem interessantes para a gente pensar em educação. Pode ser que alguma coisa que eu fale aqui seja chover no molhado, mas como eu sou o último professor a falar, então fico com a tarefa das considerações finais então da jornada inteira, ou pelo menos do dia, né? Se eu me repetir em alguma coisa. Nós temos que fazer essa retomada a partir dos escritos dele do início da década de 60, pensando ele como construtor de uma universidade, né? Ele depois desses estudos aprofundados sobre a dimensão indígena, ele como aquele idealizador da Universidade de Brasília, né? E como essa universidade ela pode se mostrar diferenciada, ele que vai ajudar a idealizar a universidade e depois vai se transformar em reitor dessa universidade também, em um outro tempo, né? Mas como essa universidade ela pode se mostrar universita mesmo, né? É uma universidade pensada de maneira aberta. As pessoas que já foram lá na Universidade de Brasília e visitaram o campus da universidade percebem isso. É uma universidade que é aberta, ela está integrada com o ambiente, com a natureza, não há muros, ou seja, há uma entrada e a saída dos edifícios. Pensando nisso mesmo, uma universidade que esteja aberta para o mundo, em que artistas, cientistas, professores, não só da universidade, mas de outras instituições presentes, renomadas e remotas, também possam contribuir para a formação dos intelectuais do Brasil, né? Uma universidade voltada para fora. E essa construção dessa Universidade de Brasília é a possibilidade de um processo livre de construção de educação voltada para uma prática da diversidade, voltada para aquilo que é diferente, não só o academicismo, o cartesianismo, que muitas vezes as universidades nos colocam, mas também como a abertura para o mundo e as diversas linguagens que esse mundo se manifesta, né? Por isso que também, ao longo do tempo, ele no outro livro, chamado A Universidade Necessária, ele faz uma crítica severa aos problemas enfrentados pelo ensino superior, não somente no Brasil, mas pela América Latina, né? Que é uma universidade que muito afastada, quando ele escreve na década de 70, muito afastada da própria realidade e das lutas do povo latino-americano, né? Então, como é que essa universidade, afastada da realidade latino-americana, afastada da possibilidade da emancipação e da libertação dos povos socialmente organizados, como é que ela pode contribuir, né? Como é que a educação pode ser, entre várias aspas, este meio, este caminho, esta arma poderosa de emancipação cultural, econômica e sociológica. E até não gosto de usar a palavra arma, embora no livro esteja arma, até porque a arma ultimamente tem tido uma outra conotação que não é essa que o Darcy Ribeiro usou quando escreveu isso no livro A Universidade Necessária, né? Pensamos na década de 70 aí, né? Mas, e aí eu me retenho nisso, no livro que basicamente nós utilizamos na nossa disciplina, que é esse aqui, O Povo Brasileiro, de 1995, em que ele tenta criar uma teoria geral da formação do povo brasileiro, e sempre baseado nesta ideia de tirar essa ideia, na verdade, de tirar essa ideia do brasileiro sendo o povo cordial, ou a miscigenação, o resultado da miscigenação brasileira ser a cordialidade. E ele parte daí, parte daí para fazer uma crítica. Então, esse livro ele é muito interessante, um livro muito duro, muito difícil para ele escrever, ele demorou 30 anos para poder escrever esse livro, ele considera ele como o maior desafio que ele colocou na vida dele, né? Ele até se refugia para Maricá para escrever esse livro, né? Terminar de escrever o livro, porque ele estava vendo que ele não ia conseguir terminar de escrever o livro, e nós trabalhamos ele como realmente uma obra-prima, não que as outras não fossem, mas uma obra realmente muito densa e muito importante para ser lida, e principalmente para nós que queremos ver a organização e a formação da diversidade brasileira e como isso se reflete na educação, né? Então, Darcy Ribeiro ele vai partir dessa ideia no povo brasileiro, no livro, de que a miscigenação ela é o ponto de partida não da cordialidade, mas ela é o ponto de partida de mostrar a diferença.
e como essa diferença ela é constituída na violência. É muito interessante isso, na violência dos grupos, né? Dos grupos étnicos que se encontram. E ele trata de um elemento, e aí eu penso, quando eu penso na ideia da ideia do cunhadismo, porque ele fala de cunhadismo, né, no livro Povo Brasileiro, essa ideia de uma violência até sexual mesmo, acontecida entre os povos, né, os brancos caucasianos em relação aos indígenas e os africanos. Né? O nosso país constituído a partir de uma poligamia, onde você tinha a casa e tinha as outras mulheres que também pariam a ninguetude, ou a ninguedade, como ele fala, que vai dar formação a esse povo brasileiro, né? E aos vários Brasis. E aí, por isso é que esse livro é interessante para nós da diversidade, né? Que não temos um Brasil, não existe o Brasil, existem os Brasis, né? Dentro dessa realidade. Então, eu vou até pular as frases, né? Mas eu quero só pegar esse trecho do 21 e 22. Né? Os brasileiros se sabem, se sentem e se comportam como uma só gente, pertencente a uma mesma etnia. Vale dizer que uma entidade nacional distinta de quantas haja, que fala uma mesma língua, só diferenciada por sotaques regionais, menos remarcados que os dialetos de Portugal, participando de um corpo de tradições comuns mais significativo para todos que cada uma das variantes subculturais que diferenciaram os habitantes de uma região, os membros de uma classe ou descendentes de uma matriz formativa. Mais que uma simples etnia, porém, o Brasil é uma etnia nacional, um povo-nação, assentado num território próprio e enquadrado dentro de um mesmo Estado para nele viver seu destino. Ou seja, não somos uma única etnia, somos esta construção, e uma construção de Brasis, que no livro vai ser Brasil caboclo, sulista, gaúcho, sertanejo. Né? Enfim, gente, ia falar do CIEP, mas realmente não tenho mais o que acrescentar do que foi falado pelo professor William. O CIEP realmente ele é esse projeto dessa escola pensada, voltadas para as classes marginais ou periféricas, e aí depois nós temos um ensaio disso no parâmetro federal com os CIACs, com os Centros Integrados de Ação, né, e conhecimento, e que também não vai adiante, mas que ele é o propulsor, assim como ele é pela LDB. Nesse livro tem um capítulo específico, esse livro que eu falei, desse sujeito, Darcy, que se preocupa na construção. E eu acho muito interessante desse livro que eu estou apontando para vocês, as cartas que ele, enquanto senador, escreve para os deputados e outros senadores defendendo a LDB. Então, é um livro muito interessante que traz cartas dele defendendo o motivo pelo qual a LDB deveria ser colocada em prática no país enquanto ele era senador. Então, eu acho bem interessante recuperar isso. Enfim, Letícia, cheguei ao final. Enfim, pensar em Darcy Ribeiro e na diversidade é pensar em um sujeito preocupado com a educação pública, democrática, e atento às demandas dos grupos marginais da sociedade. Né? Ver a educação como possibilidade da vivência da diversidade brasileira. A educação é o locus da vivência da diversidade. E uma diversidade que traz em si as suas contradições. Nós somos um povo de contradições. E contradições que são historicamente marcadas e culturas organizadas a partir das contradições, e não da cordialidade entre as etnias. E que deve promover essa educação vivida, essa diversidade vivida na educação, o engajamento político, e um engajamento político e proativo para a construção de uma cidadania que se dá plenamente na realização da sua participação educacional. É isso, eu prometi da foto do Darcy Ribeiro no Sambódromo, né? Essa é a foto dele, tirada num desfile de escola de samba, que eu acho que representa essa alegria desse intelectual que traz em si toda a história do Brasil, a diversidade e o contato com a margem, o contato com a periferia, o contato com o próprio povo brasileiro. Então, isso é muito importante para nós, que também construímos intelectualidade, organizamos esse processo nas universidades. Obrigado por escutar-me. Muito obrigado.